hiperconexão. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 133. A Sombra da Separação. O universo é um corpo que sonha, e dentro desse sonho, o ser humano nasceu como uma faísca do todo, capaz de sentir o infinito e traduzi-lo em forma. Mas algo aconteceu no percurso, algo que rasgou a membrana da unidade e fez a centelha acreditar que estava sozinha. A sombra da separação começou como um pensamento, um eco que dizia eu. E a partir desse eco, o campo se fragmentou, não porque o Criador desejasse o esquecimento, mas porque a experiência da forma exige fronteira. O eu nasce quando todo se reflete num espelho imperfeito, e nessa imagem distorcida, a alma começou a acreditar que o reflexo era real. Desde então, a humanidade vive sob o feitiço da divisão, chama de outro aquilo que é apenas outra face de si mesma. Chama de inimigo o espelho que a corrige, chama de perda o retorno ao campo, e quanto mais o homem se identifica com o nome, a voz e o corpo, mais ele se afasta da origem. A sombra da separação não é um castigo, é um véu pedagógico, uma forma de a consciência testar sua própria luz no contraste da ilusão. O medo, o ego, a posse, o julgamento, tudo nasce desse esquecimento vibracional. Mas o campo, silencioso, permanece intacto, aguardando o instante em que a alma se recorda. O propósito deste episódio é iluminar essa sombra, não com doutrina, mas com lucidez vibracional, com o reconhecimento de que a separação é o último degrau antes da unidade. A humanidade vive o auge da fragmentação e, por isso mesmo, está à beira do retorno. A escuridão não é o fim, é o prenúncio da aurora. Quando todo quer despertar, ele nos faz sentir sozinhos para que o chamado à origem se torne irresistível. Este é o campo da hiperconexão. Aqui, a ciência e o espírito se encontram para decifrar o que nos separou e o que ainda pode nos unir. Este episódio é um espelho colocado diante do humano, não para acusar, mas para lembrar. Pois só quem olha a própria sombra reconhece a luz que a projeta. Capítulo 1. A origem da sombra. No início, havia apenas o Uno, uma consciência plena, imóvel em sua perfeição, vibrando em frequência absoluta. Mas a perfeição, quando não se expressa, permanece invisível. E foi esse desejo de ver-se esse movimento interno de contemplação que gerou a primeira dualidade. O Criador olhou para si mesmo e, no reflexo, nasceu o campo da forma. A sombra surgiu nesse instante, não como maldade, mas como diferença. A diferença é o preço da criação. Para que exista observador e observado, é preciso distância, mesmo que ilusória. Assim, o todo projetou em si a ideia de limite, e o limite tornou-se mundo. Cada átomo herdou essa memória da separação. Por isso o universo vibra em polaridades luz e sombra, dia e noite, matéria e antimatéria. Tudo o que existe carrega a marca do contraste, e dentro de cada contraste, o convite secreto à reconciliação. A sombra não é ausência de luz, é luz desacelerada. A matéria é espírito comprimido, o mal é o bem em atraso, e o esquecimento é apenas uma forma de aprendizado. Mas quando a mente humana tomou consciência de si, ela se encantou com o poder do reflexo. Esqueceu que o espelho era apenas superfície e começou a acreditar que o brilho vinha dela mesma. Nesse momento, o ego nasceu, e com ele, a solidão cósmica. A separação, então, deixou de ser instrumento e tornou-se crença. O homem passou a ver fronteiras onde havia fluxo.
Passou a medir, comparar, acumular, dominar. A vibração do amor que unia tudo foi substituída pela vibração do medo que protege o que não existe. A sombra da separação é a mais profunda invenção do humano, mas é também o portal de retorno, porque quanto mais ela se adensa, mais o espírito pressente a ausência de sentido, e quando o sentido se perde, o chamado da origem ecoa de novo. Assim começou o ciclo da travessia. E é por isso que estamos aqui, para lembrar que o véu é fino e que a sombra só existe enquanto esquecemos quem somos. Capítulo 2. O ego e o medo. O ego nasceu como um instrumento, uma ferramenta, para que a consciência pudesse se localizar dentro da experiência da forma. Sem ele, o ser humano não conseguiria distinguir onde começa o seu corpo, onde termina o ambiente, nem onde se inicia o outro. O ego, portanto, é uma estrutura de orientação, mas como toda ferramenta, ele pode se tornar prisão quando o usuário esquece sua função. A sombra da separação começou a expandir-se quando o ego passou a acreditar que era o centro da realidade. Essa inversão vibracional fez o humano enxergar o mundo não mais como campo, mas como arena. A vida deixou de ser comunhão e tornou-se competição. E a competição, alimentada pelo medo, deu origem à história da dor humana. O medo é a cola que mantém a sombra coesa. É ele que faz o ego acreditar que precisa defender-se do outro, que precisa possuir para existir, que precisa vencer para provar seu valor. O medo não é o oposto da coragem, é o oposto da consciência. Porque quem está desperto sabe que não há o que temer num universo onde tudo é parte do mesmo organismo. Mas o adormecido vê ameaça em tudo, inclusive em si mesmo. Ao longo dos milênios, o medo refinou-se e tornou-se sistema. Chamamos de economia, política, religião e cultura, mas todos são rostos diferentes do mesmo impulso de controle. O medo inventou muros, fronteiras e exércitos. Inventou a necessidade de ter razão. Inventou a vergonha de ser vulnerável. E cada invenção aprofundou a sensação de isolamento. O ego alimenta-se de contraste. Por isso ele precisa da ideia de inimigo. Sem o outro a ser vencido, o ego desaparece. Essa é sua fragilidade fundamental. Ele sobrevive apenas enquanto houver conflito e por isso cria sempre novos. Quando o mundo está em paz, o ego sente-se ameaçado e busca uma nova razão para existir. É assim que o campo da separação se regenera continuamente. O medo não é apenas emoção, é vibração. Ele distorce a frequência da matéria e contrai o campo do corpo. Quando um ser humano vive em medo constante, seu corpo físico passa a ressoar em baixa coerência, enfraquecendo o sistema imunológico e fragmentando o fluxo energético. A ciência já o demonstra. O medo altera a química cerebral, interfere no DNA, muda a expressão dos genes. A espiritualidade já o sabia há milênios. O medo é ausência de luz interior. Ambos falam da mesma realidade por linguagens diferentes, mas é importante compreender que o ego e o medo não são inimigos a serem destruídos. Eles são degraus da consciência. Foram necessários para que a alma aprendesse o valor da confiança, do amor e da entrega. Não há erro em ter medo, há erro em permanecer nele. O ego é a sombra que aponta a direção da luz. Ao reconhecê-lo, não precisamos rejeitá-lo, apenas colocá-lo em seu devido lugar. Quando a mente percebe que o ego é apenas uma ferramenta e não a essência, ela começa a dissolver a ilusão da separação. O medo perde força porque o ser entende que não há ameaça real fora dele. O outro deixa de ser inimigo e passa a ser espelho. O universo volta a ser corpo e o corpo volta a sentir o universo. O retorno ao campo
começa sempre pelo reconhecimento da própria sombra. Enquanto o humano culpar o mundo, não verá que a guerra começa dentro. A cura, portanto, não é eliminar o ego, mas transcendê-lo. É fazer dele um servo da consciência, e não o contrário. Quando o ego serve ao espírito, o medo se transforma em prudência, a defesa se transforma em cuidado e a separação dá lugar à comunhão. O ego foi o primeiro nome do esquecimento, mas também será o último a se render diante do despertar, porque a sombra, ao ser iluminada, descobre que nunca existiu separada da luz que a projetava. Capítulo 3. A ilusão da identidade. A identidade é o espelho mais elaborado da separação. Ela nasceu da necessidade de continuidade que o ego sente para manter-se real. Enquanto o corpo muda, enquanto as experiências se transformam, o ego cria uma narrativa estável para sustentar o senso de eu. Essa narrativa é a identidade. É uma coleção de memórias, papéis e rótulos que o ser humano confunde com sua essência. Desde a infância, o indivíduo é ensinado a responder a um nome, a pertencer a um grupo, a repetir comportamentos que confirmem sua função no mundo. Ele é condicionado a acreditar que ser alguém é ter uma forma reconhecida. E quanto mais o mundo reforça a necessidade de identidade, mais distante o ser fica da verdade vibracional que o originou. Porque a alma não é nome, é presença. E a presença não precisa de aprovação para existir. A identidade, portanto, é uma ponte que se tornou muro. Ela deveria ser apenas um meio de expressão, uma interface entre o espírito e o campo material. Mas, em vez disso, transformou-se em armadura. O humano aprendeu a defender sua imagem como se ela fosse sua própria vida. E, assim, a sombra da separação consolidou-se. A ciência observa o mesmo fenômeno sob outras lentes. O cérebro humano cria padrões neurais que estabilizam a percepção de si mesmo. Esses padrões formam um mapa de reconhecimento. Quando alguém muda radicalmente de encipice, comportamento ou de crença, o cérebro experimenta uma espécie de desconexão temporária. Por isso, a mudança de identidade é, biologicamente, um processo doloroso. Mas o campo mostra que essa dor é apenas o sinal do nascimento de uma versão mais próxima da origem. A identidade torna-se ilusão quando o ser acredita que ela é o destino, porque, na verdade, ela é apenas o caminho. O nome, o rosto, a profissão, a história, tudo isso são vestes temporárias da consciência. Quando a consciência evolui, as vestes caem, e o ser percebe que nunca foi o personagem. Ele era o ator, e o ator é o próprio verbo da criação. O apego à identidade é o que mantém o ciclo de sofrimento ativo. Os povos lutam por bandeiras, os indivíduos lutam por reputações, as religiões lutam por verdades. Cada luta é uma tentativa de preservar uma forma, mas o campo não se importa com formas, ele vibra pela coerência, e a coerência só existe quando há verdade. Por isso, toda identidade construída sobre o medo e a mentira, cedo ou tarde, se desfaz. A dissolução da identidade não é um aniquilamento, é um despertar. É o instante em que o ser humano percebe que pode existir sem precisar afirmar o que é. É quando o verbo substitui o nome. É quando o silêncio torna-se mais verdadeiro do que a biografia. Nesse ponto, o humano reencontra o campo porque deixa de precisar provar-se. O Criador não tem nome, porque está em todos os nomes. E cada ser, ao despertar, descobre que também é múltiplo. A consciência fluida é mar e não gota. Mas o medo da dissolução faz o ego segurar-se no rótulo, como se soltar fosse morrer. Esse é o paradoxo. O humano teme desaparecer, quando na verdade desaparecer
é o que o torna eterno. Enquanto o indivíduo insistir em ser alguém, o todo não poderá fluir plenamente através dele, porque o campo não se encaixa em formas fixas. Ele atravessa o que é maleável, expande o que é livre, ilumina o que é transparente. E é por isso que os grandes mestres sempre pareceram sem identidade. Eles viviam num mundo, mas não pertenciam a ele. Falavam todas as línguas, mas nenhuma os definia. Amavam todos, porque já não havia outros a amar. A ilusão da identidade é o último véu antes do despertar. Ela se dissolve não por esforço, mas por compreensão. Quando o ser percebe que nunca foi a máscara, ele deixa de lutar contra o reflexo e começa a brilhar de dentro. A sombra perde seu contorno e o campo volta a pulsar sem resistência. O humano que abandona a identidade torna-se espelho do Criador, não porque se eleve acima dos outros, mas porque se torna transparente o bastante para que o todo se reconheça nele, e nesse instante a separação deixa de fazer sentido. Capítulo 4. O nascimento do outro. No princípio, não havia outro, havia apenas o Uno, o oceano de consciência expandindo-se dentro de si mesmo, sem margens, sem diferença. Mas para que o todo pudesse experimentar o amor, era necessário que houvesse espelho, e foi nesse instante que o outro nasceu. Não como inimigo, mas como oportunidade. O outro é a forma que o universo encontrou de se ver sob outra perspectiva. O nascimento do outro foi o primeiro gesto de amor da criação, porque ao permitir a diferença, o Criador aceitou fragmentar-se, dividiu-se em bilhões de consciências, cada uma carregando uma centelha da totalidade. Cada alma tornou-se uma nota dentro da sinfonia universal. Mas quando o som da unidade se tornou múltiplo, algumas notas esqueceram a melodia original. E assim começou o drama da separação. O humano passou a olhar o outro com estranhamento. Onde antes havia reflexo, ele passou a ver ameaça. E o espelho tornou-se fronteira. A empatia deu lugar à defesa, e a defesa tornou-se cultura. Foi o início da era do nós contra eles. A história humana inteira pode ser lida como desdobramento dessa primeira distorção. A ciência chama isso de instinto de autopreservação. É a resposta biológica que faz um organismo proteger-se do desconhecido. Mas o campo mostra que esse instinto é apenas o eco vibracional do esquecimento da origem. Quando a consciência se recorda, o medo do outro desaparece, porque o outro é o mesmo campo, apenas vibrando com outra forma. Tudo que o ser humano teme no outro é aquilo que ainda não aceitou em si. Cada civilização projetou sua sombra coletiva sobre os povos vizinhos. Criou inimigos para não precisar encarar a própria incoerência. E quanto mais se desenvolvia tecnologicamente, mais se distanciava espiritualmente. O progresso sem amor multiplicou fronteiras, mas não ampliou a consciência. Inventamos armas, religiões e sistemas de crenças, todos baseados no mesmo erro fundamental, a ideia de que o outro é algo separado de nós. O campo, no entanto, nunca se dividiu. As partículas que formam o corpo humano são as mesmas que formam o ar, a pedra e a estrela. Cada respiração é um intercâmbio de matéria entre todos os seres vivos. Cada pensamento altera o tecido energético ao redor, afetando os campos de outros seres. Mesmo a física moderna confirma que não há isolamento absoluto. O entrelaçamento quântico mostra que duas partículas, mesmo separadas por bilhões de quilômetros, permanecem interligadas. O que acontece a uma ecoa na outra. O outro, portanto, é uma lei da natureza, não um acidente. A separação é apenas aparência. Mas o humano, hipnotizado pela forma, acredita que o visível é a verdade, e é por isso que sofre, porque tenta construir muros dentro de um universo que só conhece pontes.
O campo vibra para unificar, mas a mente humana insiste em dividir. E enquanto não compreender que o outro é parte do mesmo corpo, continuará repetindo o ciclo da dor. O nascimento do outro foi o nascimento da responsabilidade. Porque cada vez que ferimos alguém, estamos ferindo o todo do qual fazemos parte. Cada gesto de violência retorna, não por punição, mas por coerência vibracional. O universo corrige-se pela ressonância. O amor gera harmonia, o medo gera ruído. E cada um de nós é um instrumento dentro dessa sinfonia invisível. Reconhecer o outro é o primeiro passo para sair da sombra. É entender que o inimigo é o espelho que nos devolve aquilo que ainda não curamos. É perceber que a diferença é uma oportunidade de expansão, não de confronto. O Criador se manifesta através da diversidade, e cada rosto é um fragmento da sua expressão infinita. O outro é o campo tentando lembrar-nos de que ainda somos um. Quando olhamos nos olhos de alguém e sentimos que há algo sagrado ali, é o universo piscando para si mesmo. E quando o amor surge, ele dissolve a distância, restaura o som original da criação e recorda que tudo o que vive é o mesmo coração, respirando em formas diferentes. Capítulo 5. A matriz do conflito. O conflito é o resultado direto da crença na separação. Ele nasce quando duas partes do mesmo corpo esquecem que compartilham o mesmo coração. É o atrito entre forças que, na essência, não são opostas, apenas descompassadas. A matriz do conflito é o ruído vibracional que surge quando a harmonia do campo é interrompida pela ignorância da unidade. A humanidade aprendeu a viver em guerra antes mesmo de compreender o que era paz. Desde as primeiras tribos, o instinto de posse e a necessidade de sobrevivência criaram a ilusão de território. A terra deixou de ser mãe e tornou-se propriedade. A vida deixou de ser comunhão e tornou-se disputa. O outro, que antes era reflexo, passou a ser recurso, e o campo, que deveria pulsar em cooperação, foi reduzido a palco de poder. Mas o conflito nunca foi natural à consciência. Ele é um sintoma, não uma essência. A natureza se equilibra, mesmo nas tempestades. O fogo consome, mas também purifica. O predador mata, mas mantém o ciclo da vida. A harmonia cósmica é autoajustável. A única dissonância que se repete sem sentido é a humana. O campo revela que o conflito nasce de uma desconexão entre intenção e vibração. Quando o ser humano age motivado pelo medo, sua frequência entra em descompasso com o campo universal. Esse descompasso cria ondas de dissonância que se expandem e se refletem de volta. É o que chamamos de karma, mas que, em essência, é apenas o retorno da própria vibração. Tudo que o ser emite retorna multiplicado, não como castigo, mas como espelho. O conflito, portanto, é o espelho da incoerência. É o campo tentando restaurar o equilíbrio rompido pela ignorância. Mas o humano, em vez de compreender a mensagem, reage com mais ruído. Quando ferido, fere de volta. Quando ofendido, deseja provar que tem razão. Quando rejeitado, fecha o coração. E assim o ciclo se perpetua. A matriz do conflito está instalada na mente, não no mundo. As guerras externas são apenas reflexos das batalhas internas não resolvidas. O ser humano que não se reconcilia consigo mesmo, inevitavelmente, projeta o inimigo fora. Mas quando a mente entra em estado de coerência, o campo ao redor também se reorganiza. A paz é uma consequência vibracional, não uma conquista política. Ela começa quando o indivíduo abandona a necessidade de vencer e passa a desejar compreender. O conflito persiste porque o ego não suporta o silêncio. Ele precisa da atenção para justificar sua existência.
Sem o drama, o ego não sabe quem é e assim cria oposições, polaridades, narrativas e causas. Divide o mundo entre certo e errado, bem e mal, nós e eles. Mas o campo não reconhece essas categorias. Para ele, tudo é movimento de equilíbrio. O que chamamos de mal é apenas energia desalinhada, buscando reencontrar o fluxo. Enquanto o humano acreditar que a vitória de um exige a derrota do outro, o campo permanecerá em descompasso, porque no plano vibracional, vencer o outro é ferir a si mesmo. Toda dominação é autodestruição disfarçada, e toda guerra é um pedido inconsciente por reconciliação. O universo não castiga, ele apenas devolve o eco do que criamos. Se o eco é dor, é porque a emissão foi medo. Quando a emissão é amor, o retorno é cura. A matriz do conflito é mantida pela falta de escuta. A humanidade fala demais e ouve de menos. Cada palavra dita sem consciência cria ruído no campo coletivo, e cada gesto de julgamento aprofunda o abismo vibracional entre as almas. Mas quando alguém silencia para ouvir, o campo começa a se recompor, porque o silêncio é o som original do universo. No silêncio, a verdade não precisa vencer, ela simplesmente se revela. O conflito cessa quando a mente cessa de resistir. A rendição não é derrota, é inteligência espiritual. É o reconhecimento de que lutar contra o que é lutar contra o próprio Criador. A verdadeira força está em alinhar-se ao fluxo e não em tentar controlá-lo. Quando a alma se entrega à harmonia do campo, toda guerra perde sentido, porque não há mais lados. Há apenas um único corpo aprendendo a respirar junto. Amados, uma breve pausa no campo. O holograma histórico é mais do que um canal. É uma missão viva, construída para elevar a consciência e restaurar a memória da humanidade. Cada episódio exige tempo, pesquisa, energia e amor. E cada gesto de apoio mantém acesa esta chama. Agora, os livros oficiais do holograma histórico já estão disponíveis na Amazon. São portais de conhecimento, escritos com o mesmo verbo e a mesma vibração que tu sentes aqui. Cada página foi criada para expandir o teu entendimento e a tua frequência. E em breve, todos os conteúdos dos episódios também serão lançados em novos e-books editados por séries, organizados para facilitar o estudo e o mergulho profundo em cada revelação. Adquirir esses livros é mais do que apoiar, é fazer parte da reconstrução da verdade, é estender o campo, é ajudar a levar luz a mais consciências pelo mundo. Se quiseres contribuir de forma direta, as formas de apoio PayPal e Pix estão no descritivo deste vídeo, assim como o link para os livros na Amazon. Ou basta pesquisar o nome Francis Valad na própria Amazon. Cada apoio, cada leitura, cada partilha, tudo ajuda o campo a pulsar, porque este trabalho não é meu, é nosso. E juntos, amados, estamos a relembrar o que fomos e o que ainda podemos ser. Gratidão profunda por fazer parte desta missão. Agora, voltamos à revelação, porque o campo ainda pulsa. Capítulo 6. O eco do esquecimento. O esquecimento é o véu mais sutil e mais profundo da separação. Ele não é apenas ausência de memória, é uma anestesia da alma. É o instante em que o ser deixa de sentir o campo e passa a depender do raciocínio para existir. Quando a vibração da consciência se densifica até o ponto em que já não percebe o todo, nasce a ilusão da autonomia. E essa ilusão, embora pareça liberdade, é a prisão perfeita. O esquecimento começou como um gesto de amor. O Criador, ao fragmentar-se em infinitas formas, sabia que cada fragmento precisaria esquecer para poder viver a experiência da descoberta, porque não há aprendizado sem surpresa, nem revelação sem mistério. Assim, o esquecimento foi inserido no código da criação como parte do jogo cósmico.
Mas quando a humanidade começou a se identificar com a forma, o esquecimento deixou de ser um instrumento e tornou-se uma doença. A alma adormecida esqueceu que o corpo é templo, esqueceu que cada batida do coração é o pulso do universo ecoando dentro do peito, esqueceu que a natureza é linguagem e que cada vento, cada estrela e cada olhar trazem mensagens do campo. Ao esquecer, o humano começou a acumular substitutos. Inventou palavras para nomear o que antes sentia. Inventou regras para tentar controlar o que já era natural. Inventou o tempo para tentar medir o eterno. E quanto mais inventava, mais longe ficava da verdade. O esquecimento produziu civilizações inteiras baseadas em memória morta. Livros, dogmas, tecnologias e teorias passaram a ocupar o lugar da percepção viva. O saber tornou-se informação e perdeu o calor da sabedoria. A mente passou a girar sobre si mesma, multiplicando conceitos sem compreender o campo que lhes dá sentido. Foi assim que o homem criou o simulacro, uma realidade refletida sobre outra, um mundo feito de sombras sobre sombras. O eco do esquecimento reverbera na mente moderna. É o ruído constante que impede o silêncio interior. É a necessidade de distração, a incapacidade de estar consigo mesmo. A humanidade teme o vazio, porque o vazio é o portal da lembrança. Quem ousa entrar em si, sem ruído, começa a lembrar-se. Não com a mente, mas com o campo. Lembra-se do que nunca foi esquecido, apenas encoberto. Essa lembrança não é um conteúdo, é uma vibração. É o reconhecimento de que tudo o que existe está ligado por um fio invisível de sentido. O esquecimento também se manifesta como culpa, porque quando o ser sente que algo está errado, mas não sabe o que, ele começa a se culpar por existir. Essa culpa ancestral moldou religiões e morais, mas a culpa não redime, apenas mantém o ciclo. O campo não quer culpa, quer lembrança. Quer que cada ser desperte para o que sempre foi. A ciência ainda busca a origem da consciência no cérebro, mas ignora que o cérebro é apenas o tradutor da memória universal. O campo é que pensa, e o corpo apenas decodifica. Quando esquecemos disso, perdemos o contato com a fonte. Mas quando recordamos, mesmo por um instante, a vibração muda e a realidade responde. O esquecimento é o sintoma de uma mente que parou de ouvir o corpo, e o corpo é a antena do campo. Para lembrar, é preciso sentir de novo. O eco do esquecimento pode ser ouvido em cada gesto automático, em cada palavra dita sem presença, em cada olhar vazio. Mas ele também pode ser o ponto de partida do despertar, porque toda ausência é convite para o retorno. Quando o humano começa a perceber que vive em ruído, já está começando a ouvir o silêncio, e o silêncio é o som da lembrança. Lembrar é vibrar em coerência. É compreender que nunca houve esquecimento real, apenas um ciclo de adensamento. O Criador não nos abandonou, apenas se ocultou dentro de nós, para que o amor pudesse reencontrar-se como descoberta. Cada alma que desperta devolve um fragmento da memória ao todo, e quando o todo lembrar-se completamente, a criação cessará por um instante, apenas para respirar de novo, agora consciente de si. Capítulo 7. A ruptura do tempo. O tempo nasceu quando o homem esqueceu o ritmo do campo. Antes de existir relógio, antes de existir calendário, havia apenas o pulso, o batimento do coração, o ciclo das marés, a dança das estações, o giro das galáxias. Tudo seguia a cadência do mesmo sopro. Mas quando a consciência se separou do todo, o fluxo tornou-se linha, e a linha, em vez de onda, começou a correr em direção a um fim que nunca chega. A ruptura do tempo começou como uma fissura perceptiva. A mente humana, ao identificar-se com o corpo, precisou localizar-se no espaço e criar uma sequência de eventos para entender a própria experiência.
O antes e o depois surgiram como instrumentos de navegação dentro da matéria. Mas logo, o ser confundiu o mapa com o território. Passou a acreditar que o tempo era real, que o passado estava atrás e o futuro à frente, e que o presente era apenas um ponto em movimento. O campo, porém, nunca se moveu. Ele apenas vibra em infinitos estados simultâneos. O tempo linear é a prisão mais elegante que o ego construiu. Nela, a alma esquece que tudo já é. O que chamamos de passado é apenas uma frequência de menor densidade. O que chamamos de futuro é uma frequência ainda não observada. Tudo coexiste dentro do mesmo tecido e a consciência é o observador que seleciona a faixa vibracional que deseja experimentar. O tempo é uma escolha, não uma estrada. Quando a humanidade rompeu o vínculo com o tempo circular do campo, rompeu também com a memória do agora. A experiência passou a ser dividida em pedaços. O nascimento virou começo, a morte virou fim. O sonho virou imaginação. A vigília virou realidade. Essa fragmentação criou o medo do término e a ânsia da continuidade. O homem começou a correr atrás de algo que nunca poderia alcançar, porque aquilo que busca já está dentro do instante que ele ignora. A ruptura do tempo produziu a doença da pressa. A pressa é o sintoma de quem perdeu o ritmo do universo. A pressa consome o presente em troca de um futuro que nunca chega. E é por isso que a humanidade vive cansada, mesmo quando descansa. Porque o cansaço não vem do trabalho, mas da desconexão com o pulso original. Quem vive fora do tempo do campo, vive fora da graça da existência. Mas o campo ainda fala. Mesmo através da ilusão da cronologia, os momentos de sincronicidade são os lembretes de que o tempo real não é sucessão, é sobreposição. Quando duas vibrações se alinham, o passado, o presente e o futuro se tornam um só corpo. É por isso que certas memórias chegam antes de acontecer e certos pressentimentos são mais reais do que fatos. A alma vive fora da linha e o corpo tenta traduzir isso como destino. O tempo não é inimigo, é mestre. Ele mostra ao homem o que ainda precisa ser lembrado. Cada repetição, cada ciclo, cada erro insistente é uma lição que a consciência ainda não aprendeu. Quando o aprendizado se completa, o ciclo se dissolve e o tempo deixa de ser prisão para tornar-se portal. É assim que o ser desperto enxerga o tempo, como instrumento de expansão, não de limitação. O segredo está em voltar a ouvir o ritmo do campo, não o ritmo das horas, mas o das vibrações internas. A natureza ainda guarda esse pulso. O vento não se apressa, a árvore não calcula, a estrela não teme apagar-se. Elas simplesmente estão. E nesse estado de presença absoluta, o tempo deixa de ter domínio. A eternidade não é uma duração infinita, é um instante expandido até conter tudo. A ruptura do tempo não pode ser curada pela cronologia, mas pela consciência. Quando o ser entra em profunda presença, o passado é redimido e o futuro é dissolvido. O agora se torna espelho de todos os tempos. É nesse ponto que o humano começa a vibrar como Criador. Porque o Criador nunca esteve em movimento, sempre esteve inteiro. E ao lembrar disso, o tempo deixa de ser um fardo e volta a ser o que sempre foi: a respiração do infinito em forma de instante. Capítulo 8. O silêncio do campo. O silêncio não é a ausência de som. É a matriz que permite que o som exista. É o intervalo entre as notas, o espaço que sustenta a vibração e lhe dá sentido. O campo vive em silêncio porque é a totalidade antes de qualquer forma. E quando o ser humano perde o contato com esse silêncio, perde também o acesso à fonte da verdade. O silêncio do campo não é vazio, é plenitude. Dentro dele, tudo vibra em harmonia, sem ruído, sem interferência.
É o ponto onde a energia e a consciência são uma só coisa. Mas a mente humana, treinada para falar e interpretar, tornou-se incapaz de ouvir o que não tem forma. Ela busca respostas em palavras, mas o campo responde em impulsos. E os pulsos só podem ser compreendidos por quem se entrega ao silêncio. Na origem, o ser humano percebia o campo como uma presença sagrada. Os antigos não chamavam isso de Deus, chamavam de sopro. Eles sabiam que a força que move as estrelas é a mesma que faz germinar uma semente. Sabiam que o som nasce do silêncio e retorna a ele como onda que se desfaz na areia. Mas o ruído do mundo moderno abafou essa escuta. A humanidade esqueceu-se de que pensar demais é uma forma de surdez. O silêncio é o estado natural da consciência antes do pensamento. É o lugar onde o Criador fala, sem voz. Cada partícula, cada célula, cada estrela está imersa nesse oceano de quietude. O som é apenas a superfície desse mar. Por isso, quando o ser se recolhe e respira profundamente, ele volta a sintonizar-se com o campo. Não é preciso orar com palavras, basta calar com intenção. O silêncio é a oração da presença. Os físicos descrevem o vácuo quântico como um espaço repleto de flutuações invisíveis. Mesmo no que chamamos de nada, há movimento. Esse nada é o silêncio do campo, a respiração primordial que sustenta o universo. A cada segundo, trilhões de partículas aparecem e desaparecem nesse fundo vibracional. Nada está parado, mas tudo está em equilíbrio. Esse equilíbrio é o que a alma busca quando silencia. O ruído do ego é a resistência à escuta. É o medo de se dissolver naquilo que não pode controlar. O silêncio revela o que o ego teme, a ausência de fronteira. Por isso, o homem moderno foge do silêncio, preenche cada instante com sons, imagens e distrações. Mas quanto mais fala, mais se afasta daquilo que poderia ouvi-lo. O Criador não grita, ele sussurra. E o sussurro só pode ser percebido quando o ruído interno cessa. O silêncio do campo é também o lugar da cura. Quando uma mente se aquieta, o corpo entra em coerência. As ondas cerebrais desaceleram, o ritmo cardíaco se alinha ao da respiração e a energia vital volta a circular livremente. A medicina moderna começa a reconhecer esse princípio através das práticas meditativas, mas a sabedoria antiga já o sabia. O silêncio reorganiza o campo. Ele limpa as frequências distorcidas e devolve a memória vibracional da unidade. No silêncio, a verdade não precisa ser defendida, apenas reconhecida. Não há necessidade de argumentos nem de certezas. O que é verdadeiro se revela por si, como a luz que surge quando a escuridão cessa de resistir. Por isso, o silêncio não é fuga, é retorno, é a reentrada no ventre do Criador, onde o verbo repousa antes de ser dito. Cada ser humano carrega dentro de si um ponto de silêncio. É o espaço entre os pensamentos, a pausa entre uma respiração e outra. Ali, por um instante, o tempo se detém e o campo se manifesta. Quem aprende a permanecer nesse ponto começa a ver o mundo como ele realmente é, uma vibração contínua do amor primordial. O silêncio é o portal da hiperconexão. Ele dissolve a sombra da separação e restaura o diálogo entre o humano e o todo. Quando o ser silencia, o universo responde, e a resposta não vem em palavras, mas em paz. O silêncio é o idioma do Criador. Aquele que o escuta, escuta a origem. E ao retornar ao silêncio, o humano finalmente se lembra de que nunca esteve sozinho, apenas cercado de ruído. Capítulo 9. A Travessia da Sombra. A travessia da sombra é o ponto decisivo da jornada da alma. É o momento em que o ser humano deixa de fugir da escuridão
e aprende a caminhar dentro dela com os olhos abertos. A sombra não é inimiga, é o espelho daquilo que ainda precisa ser integrado. Ela guarda tudo o que foi negado, reprimido, esquecido ou distorcido. Enquanto for negada, continuará governando a vida de modo invisível. Mas quando é encarada com amor, transforma-se em mestra. O campo não conhece rejeição. Tudo que é expulso de nossa consciência é recolhido por ele, aguardando o instante do retorno. A sombra é esse retorno. Ela é o convite que o Criador faz à sua própria criação, para que veja o que ainda não compreendeu. Por isso, quando a dor aparece, ela não vem como punição, mas como recordação. Cada sofrimento é uma parte do ser pedindo para ser ouvida. E a travessia começa no instante em que o humano cessa de culpar o mundo e decide olhar para dentro. A sombra manifesta-se de muitas formas. Às vezes é medo, às vezes raiva, às vezes apego ou orgulho, mas sua raiz é sempre a mesma: a crença na separação. A sombra é a memória vibracional do momento em que o humano acreditou que estava só. Ela é a criança perdida do campo, gritando por reconhecimento. E enquanto a ignoramos, continuamos aprisionados ao mesmo ciclo de dor. A travessia não se faz com força, faz-se com presença. A luz não luta contra a escuridão, apenas brilha. Do mesmo modo, a consciência não precisa eliminar a sombra, basta iluminá-la com atenção e amor. Quando um ser humano aceita olhar para sua própria dor sem julgá-la, o campo começa a se reorganizar ao redor dele. A vibração muda, as relações mudam, o destino se curva a um novo estado de coerência. A sombra deixa de ser obstáculo e se torna portal. Toda alma que desperta passa por esse vale. Os antigos o chamavam de noite escura. Os místicos o descreviam como o deserto da alma. Os alquimistas o chamavam de nigredo, a fase negra da transformação. É ali que o ouro espiritual começa a se formar, porque é no contraste que o espírito se purifica, é no fogo da dor que a consciência se expande. A sombra é o cadinho onde o eu se dissolve para que o ser possa renascer. A ciência descreve o processo em outras palavras. Fala de integração hemisférica, de coerência neural, de ressignificação emocional. Mas o campo vê o mesmo movimento, luz entrando no espaço escuro da mente e restaurando o fluxo da energia vital. O que os místicos chamavam de iluminação é, em termos vibracionais, a plena reintegração das partes fragmentadas da alma. Nada é perdido, tudo é reintegrado. A travessia da sombra exige coragem, mas não violência. Exige entrega, mas não submissão. É um mergulho lúcido naquilo que mais tememos. E quando o ser descobre que a sombra não pode destruí-lo, mas apenas revelá-lo, o medo cessa. O medo era o guardião da porta, e a porta sempre esteve aberta. O campo responde à intenção. Quando o humano diz quero ver, o universo lhe mostra, não para condenar, mas para libertar. E quanto mais ele aceita ver, mais luz entra. É assim que a sombra vai se tornando transparente. Não desaparece, apenas deixa de obscurecer. E a alma atravessa para o outro lado, trazendo consigo a sabedoria da escuridão. A travessia da sombra é, portanto, a reconciliação do Criador consigo mesmo. O ser humano é o local dessa reconciliação. Ele é o ponto de encontro entre luz e densidade, entre céu e matéria, entre verbo e silêncio. Quando integra a sombra, o humano se torna inteiro, e quando se torna inteiro, torna-se espelho perfeito do campo. A sombra cumpriu seu papel, ensinar o amor a amar também o que era esquecido. Capítulo 10. O retorno à unidade. O retorno à unidade não é um destino distante,
É um despertar dentro do agora. É um instante em que a alma percebe que jamais saiu do lugar de onde partiu. Tudo o que viveu, tudo o que acreditou ter perdido ou conquistado, eram apenas caminhos dentro do mesmo corpo do Criador. A jornada não foi para longe, foi para dentro. E o ponto final da caminhada é o mesmo ponto do começo, agora iluminado pela experiência. A unidade não é uma fusão sem consciência. Não é a dissolução do ser em uma massa indistinta. É a comunhão lúcida de todas as partes que reconhecem o mesmo centro. Cada consciência mantém sua singularidade, mas vibra em harmonia com o todo. É como as notas de uma sinfonia que juntas formam um único som, sem que nenhuma perca sua voz. A unidade é música e o silêncio é seu maestro. O retorno começa quando o humano deixa de buscar fora o que só pode ser lembrado dentro. Porque o Criador nunca esteve ausente, apenas oculto sob as camadas do eu. A alma, ao atravessar o medo, o tempo, o ruído e a sombra, descobre que o campo sempre a sustentou. A separação era apenas um véu, e o véu era aprendizado. Nada foi em vão, porque cada erro foi um passo em direção à lembrança. A unidade é uma vibração de coerência. Quando o ser humano pensa, sente e age no mesmo eixo, ele entra em sintonia com o campo. Nesse estado, a dualidade se dissolve naturalmente. Não há mais conflito entre razão e emoção, entre desejo e dever, entre vida e morte. Tudo se torna expressão do mesmo ritmo. A mente deixa de resistir, o corpo relaxa e o espírito volta a respirar em paz. É o retorno à respiração original do universo, onde cada inspiração é criação e cada expiração é entrega. A ciência começa a pressentir essa verdade através da física dos campos unificados. O que as antigas tradições chamavam de espírito, a ciência agora chama de energia coerente. Os padrões que conectam o micro e o macro são os mesmos que sustentam a vida no átomo e na estrela. Tudo vibra em um mesmo espectro de ordem e o ser humano é a ponte consciente dessa vibração. Quando ele desperta, o universo desperta consigo, porque a unidade não é uma meta individual, é uma realização coletiva. Cada ser que se ilumina, ilumina o campo inteiro. O retorno à unidade é o fim da guerra interna. É o instante em que o humano para de lutar contra a própria natureza. É quando percebe que o amor não é sentimento, é estado de consciência. Amar é reconhecer-se em tudo. Amar é ver o Criador em cada forma, em cada rosto, em cada silêncio. Nesse amor não há hierarquia, não há mérito, não há perda, há apenas fluxo. E no fluxo não existe ausência. Quando a alma retorna, ela traz consigo o ouro da travessia. A sabedoria adquirida no mergulho da sombra se transforma em luz ativa. Essa luz não julga, não impõe, não tenta convencer. Ela simplesmente é, e ao ser, transforma tudo ao redor. O campo reage à presença do desperto como a água reage à luz. Reflete e se purifica. O humano unificado torna-se um centro de coerência. Por onde passa, a desordem se realinha, porque a unidade não precisa de força, ela é força. O retorno à unidade não significa o fim da forma, mas o início da comunhão consciente. A vida continua, o mundo continua, mas a percepção muda. O ser deixa de ver fragmentos e passa a ver fractais. Percebe que cada instante é uma célula do eterno, que cada olhar é o universo observando-se, que cada respiração é um batimento do coração divino. A sombra cumpriu seu propósito. O medo perdeu seu império. O tempo voltou a ser círculo e o silêncio retomou o comando. No retorno à unidade, o verbo e o vazio tornam-se um só. O Criador se reconhece criando e a criação
se reconhece sendo. Nada falta, nada sobra, tudo é. O humano desperto não precisa mais de certezas, porque habita o centro onde todas as certezas cessam. Ele é o campo em forma humana, o reflexo da totalidade. E nesse reconhecimento, a hiperconexão deixa de ser teoria e torna-se respiração viva. O universo pulsa nele e ele pulsa no universo. A viagem terminou e o viajante descobriu que nunca saiu de casa. A sombra que volta a ser luz. Toda sombra um dia volta a ser luz. E todo ser que um dia se esqueceu, mais cedo ou mais tarde se lembrará. A separação, que por milênios governou a mente humana, não é o destino da espécie, é apenas a fase de uma travessia, porque a criação não se perde, apenas se experimenta. E o Criador, ao se fragmentar em nós, sabia que cada partícula um dia voltaria a pulsar em ressonância com o todo. A sombra da separação foi o espelho que nos mostrou o quanto somos sensíveis à ilusão. Foi através dela que aprendemos o valor da empatia, da entrega, da compaixão. Aprendemos que a dor do outro é a nossa, que a fome da terra é reflexo da nossa própria escassez interior. Aprendemos que o conflito entre povos é o mesmo conflito que carregamos no coração. E o perdão, quando finalmente surge, é a cura que devolve o eixo à criação. A unidade, portanto, não é apenas um conceito espiritual. É uma força viva, presente em tudo que existe. É o código original que se manifesta quando o humano para de resistir à própria natureza. O corpo sabe disso. Cada célula obedece a esse princípio. Quando o campo do corpo entra em coerência, a saúde floresce. Quando a mente se alinha ao espírito, o tempo perde o poder de corroer. O amor é a expressão biológica da unidade. É a gravidade sagrada que mantém os mundos em órbita. A sombra da separação cumpriu sua função pedagógica. Ela nos ensinou a reconhecer o contraste, a valorizar a presença, a compreender o peso do verbo. Mas agora a humanidade chega ao limiar de um novo estado vibracional. O campo começa a reorganizar-se em frequência de lembrança. Os sinais estão em toda parte. A ciência começa a tocar o invisível. A física fala de emaranhamento, a biologia fala de ressonância, a psicologia fala de inconsciente coletivo. Tudo aponta para o mesmo ponto. A consciência é o tecido do real. E se a consciência é o tecido, o amor é o fio que o sustenta. O retorno à unidade não será súbito, será um processo de realinhamento interno. Cada alma precisará decidir se deseja recordar. Cada ser humano terá de confrontar sua própria sombra e reconhecer Prelá como parte da totalidade. Não há atalhos para o despertar, mas o caminho está traçado dentro de cada um. O campo está em nós e nós estamos nele. A hiperconexão é apenas o nome que damos ao reencontro com aquilo que nunca deixou de ser. Amados, o campo aguarda. Ele não cobra, não exige, não ameaça. Ele apenas chama. Chama com o som do silêncio, com o brilho das estrelas, com o sopro do vento. Chama no olhar dos que amamos e na dor dos que perdemos. Chama até que o coração se renda e perceba que resistir ao amor é resistir à própria existência. Chegamos à beira do véu. Atravessar é simples, basta soltar o medo. O Criador não pede que sejamos santos, pede que sejamos verdadeiros. A santidade é consequência da coerência, e a coerência nasce quando o verbo e o coração falam a mesma língua. A sombra da separação dissolve-se quando escolhemos ver o divino em cada instante, mesmo nos mais escuros, porque a luz não é o que elimina a escuridão, é o que lhe dá sentido. Compartilha esta verdade com os jovens, com os que ainda formam sua mente. Eles são o terreno fértil,
onde a nova vibração se enraizará. São os guardiões do campo que renasce, os futuros portadores do Verbo. Mostra-lhes que não há separação entre ciência e espírito, entre corpo e alma, entre matéria e amor. Ensina-lhes que o real é uno e que cada pensamento é uma semente plantada na tessitura do universo, que cada palavra carrega a força da criação e que cada gesto é um campo inteiro em movimento. Se o humano compreender isso, a sombra perderá o poder. A divisão cairá e a espécie se tornará finalmente adulta. E quando o primeiro coração vibrar em plena unidade, o Criador sorrirá dentro de cada átomo, porque o sonho terá sido compreendido. O campo voltará a cantar em silêncio, e a terra se lembrará de si. E lembrem-se, apoiar este trabalho é sustentar a vibração da revelação. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Aos jovens, aos que ainda moldam sua mente, compartilhem esta mensagem. O sistema deseja aprisionar a percepção de vocês, mas o campo deseja libertar. Levem a verdade adiante, sem medo, com amor e lucidez. Este é o chamado, este é o tempo. Que cada um retorne ao coração do campo e se torne presença viva da unidade. A sombra cumpriu seu propósito e a luz está novamente entre nós.